Olá, bem-vindo ao canal da Igreja Batista Regular Ebenezer. Deus abençoe a todos. Neste vídeo, nós iremos apresentar a você a continuação do vídeo anterior. Se você não o assistiu, peço que você possa acompanhar para entender a nossa linha de raciocínio. Nós estamos tratando um tema muito pertinente nos dias atuais: cosmovisão cristã. E é de fundamental importância que você assista o vídeo anterior para acompanhar a nossa linha de raciocínio e entender de maneira mais ampla do que nós estamos tratando. Nós queremos formar uma consciência cristã que possa dizer não a toda uma agenda diabólica que tem se instalado em nossa sociedade. Muitos valores estão sendo invertidos, muitos conceitos estão sendo deturpados. A conduta moral do cidadão comum está sendo alterada para uma conduta totalmente deturpada. E para que você, cristão, crente no Senhor Jesus Cristo, possa combater de maneira sadia esta visão, é de fundamental importância que você possa nos acompanhar neste vídeo. Então, vamos em frente. Para que você possa entender e dar continuidade ao raciocínio sobre cosmovisão, eu quero falar rapidamente sobre essa linha do tempo que nós apresentamos em um momento anterior. Nós discutimos naquele momento em que a igreja está inserida neste período de tempo, entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e entre o arrebatamento. Neste período de tempo, nós temos vários eventos históricos que ocorreram. Dentre eles, nós destacamos alguns, como surgimento da Igreja Católica, Reforma Protestante, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dentre tantos outros eventos, todos estão inseridos aqui nesse período de tempo. E dentro desse período de tempo, aconteceu algo extremamente relevante, que nós vamos discutir aqui para que você entenda a agenda que iremos abordar no fim do vídeo, que é a seguinte pergunta: por que nós nascemos cristãos? Por que que quando você nasce já tem essa consciência de quem é o Senhor Jesus Cristo e do que é o cristianismo? Quero falar com você brevemente e de maneira resumida o porquê de nós termos o cristianismo como base religiosa. Os colonizadores do nosso país foram os portugueses. Eles, por sua vez, foram impactados pelo cristianismo. Muitas vezes não era o cristianismo protestante, mas o cristianismo católico romano. E essa era a religião oficial de Portugal. A religião católica. Quando os colonizadores vieram para o nosso país, eles juntamente trouxeram os catequizadores, os jesuítas, que vieram para ensinar a religião católica aos índios que viviam aqui no Brasil. Eles também os alfabetizaram. É bem verdade que muitas vezes essa nova religião não foi aceita de bom grado pelos índios. E muitas vezes aconteciam verdadeiras atrocidades para impor a nova religião. Alguns índios apanhavam, eram açoitados em público e eles eram forçados a seguir a nova religião do povo europeu. Isso aconteceu de uma forma impositiva, mas é bem verdade que alguns índios a receberam de bom grado. A religião, ela tornou-se uma aceitação em nosso país com o tempo. De uma forma ou de outra, fomos impactados pela moral cristã que foram passadas pelos nossos antepassados. E alguns pontos foram adotados pela nossa sociedade como verdade suprema, construindo assim a moral cristã que conhecemos hoje. E alguns destes pontos são: a família bíblica. Logo ao lado você tem um embasamento para tomar referência do que se trata.
a condenação da zoofilia, classificação do homossexualismo como prática pecaminosa, repúdio ao divórcio, o assassinato é condenado, adultério é condenado. Então, todas esses pontos que colocamos para você foram adotados pela sociedade, dentre muitos outros. Porém, estes são citados aqui para que tenhamos noção de como é a nossa formação moral. Como entendemos aquilo que é certo e o que é errado na nossa sociedade. Tudo isso foi fortemente impactado pela moral judaico-cristã, que foram passados pelos nossos colonizadores, que nos deram, de uma forma ou de outra, esse embasamento moral. A marca do cristianismo foi forte, de maneira que o Brasil tornou-se um país cristão. E não só o Brasil, como toda a América, tornou-se um berço do cristianismo. Um continente completamente impactado por essa elevada conduta moral, de valores bíblicos e de valores exaltados. Talvez você possa se perguntar, mas por que de fazer essa abordagem histórica e nos falar que é tão necessário entendermos o porquê de nascermos cristãos? Bem, eu respondo para você que a necessidade é para entender que esse elevado embasamento moral que tivemos está sendo atacado. E para destruir a sociedade ocidental, eles seguem uma agenda para destruir todo esse embasamento moral. Todos esses valores que tanto apreciamos está sendo atacado continuamente por pessoas mal intencionadas. E eles seguem uma agenda. E que agenda é essa? O que é que eles tanto querem fazer para nos destruir? Banalizar o aborto. Talvez você tenha uma opinião errada sobre alguns dos pontos que iremos expor aqui, mas de fato, o aborto é algo errado e pecaminoso perante a Deus. A ciência não consegue comprovar em que momento da gestação é que o feto pode ser considerado uma vida. De fato, consideramos que qualquer ato criminoso e violento de cercear a vida deste indivíduo, que deveria ser defendido pela sua mãe, é um erro, é um pecado. Xenofobia para destruir a soberania nacional. Há uma lei que foi discutida recentemente em nosso país que trata da destruição da soberania nacional. Ela é colocada para nós de uma forma bem estranha, para que não venhamos entender, mas que de fato trata-se de uma tentativa de destruir a soberania nacional. A lei da xenofobia, aliás, a lei da imigração, ela tratava do assunto de imigração e ela queria levar em consideração, dentre outros pontos, que nós deveríamos nos adaptar à pessoa que viesse residir no nosso país. Ora, se eu vou residir no país de outra pessoa, eu é que tenho que me adaptar à sua cultura e respeitar todos os seus valores e suas leis. No entanto, a lei da imigração dizia o contrário, que eu, como cidadão brasileiro, é que deveria me adaptar à cultura daquela pessoa que viesse residir no meu país. Incentivo ao adultério. Basta você colocar em uma novela da Globo que você vai ver o incentivo ao adultério. É claro em suas telenovelas que há um incentivo à destruição do casamento. Muitas vezes uma cena é manipulada para que você entenda e torça para que haja uma traição no fim das contas. Isso é claro em emissoras como a Rede Globo. Destruição da polícia militar. Talvez você tenha observado em alguns jornais que há sempre um ataque à polícia militar. Sempre é dito, quando há um tiroteio em alguma favela do Rio de Janeiro, por exemplo, que o tiro partiu da polícia militar. O que há por trás de tanto repúdio
a uma força que, na sua maioria, luta para defender o cidadão de bem. É bem verdade que existem casos de corrupção, mas nós não podemos tomar a exceção pela regra. E a verdade é que há muitos desses homens que deixam suas famílias por baixos salários para ir defender uma sociedade que os repudia. No entanto, há exceções, como dissemos anteriormente, de pessoas que cometem crimes, mesmo sendo policiais militares. Porém, estes não são policiais, são criminosos. Banalizar o divórcio. O divórcio é algo repudiado pelo Senhor Deus. No entanto, é visto como uma opção em nossos meios de comunicação que torcem pela destruição da família. A decadência do ensino público. Se uma pessoa é instruída e é de cultura elevada, ela não irá aceitar qualquer imposição errada, vinda de quem quer que seja. Por isso, é interessante que o ensino público seja de péssima qualidade e o aluno lá inserido não aprenda a pensar por si só, mas saia da escola ou da universidade como um militante, que muitas vezes irá defender tudo aquilo que é errado. Desarmar a população civil. Talvez você possa ter a opinião de que todo cidadão deve realmente estar desarmado. No entanto, a intenção de muitas pessoas em desarmar a população civil é uma intenção maléfica. E que intenção é essa? Ora, basta você observar os grandes regimes ditatoriais da humanidade, como o nazismo e como o stalinismo, lá na União Soviética. Esses ditadores desarmaram a população civil e não era para defendê-los ou para diminuir a criminalidade, era para dominá-los. Liberdade sexual desenfreada. Essa liberdade sexual desenfreada é de suma importância para a desestabilização da sociedade, para que a sociedade possa se corromper e, desestabilizada, possa facilmente ser dominada culturalmente, militarmente, de todas as formas possíveis por aqueles que desejam exercer um domínio. Inserir pedofilia e zoofilia na sociedade de maneira sutil. Talvez isso possa parecer distante para você, mas procure na internet se informar acerca da zoofilia em um país extremamente desenvolvido como o Canadá, e você tomará um susto e irá observar que a zoofilia não é mais crime naquele país. Pelo contrário, é aceita perante a lei. Destruir o nosso senso de arte. Muitas pessoas não têm observado, mas o senso de arte eleva a cultura e o bom senso do indivíduo. E o nosso senso de arte tem sido destruído gradativamente, com exposições grotescas, como pedaços de lixo, sendo colocado para nós como verdadeiras obras de arte, algo confuso, sem sentido e que é exposto como se fosse arte elevada, só compreensível para aqueles que têm bom senso, mas nada mais errado. Defesa de criminosos. Os criminosos são amplamente amparados pela lei. Lei essa que deveria defender o cidadão de bem em primeiro lugar. É bem verdade que todo indivíduo merece ampla defesa diante de um julgamento. Contudo, o que nós observamos é que os criminosos recebem um amparo do Estado que não é equivalente ao amparo dado pela vítima. Os criminosos têm direito à assistência social, à defesa pública, a todo tipo de amparo que o Estado pode fornecer com o dinheiro do contribuinte. E essas quebras de valores que citamos aqui, irmãos, para você que nos assiste, elas estão em curso e elas visam destruir a moral judaico-cristã, invertendo os valores. A destruição da família tradicional é o principal foco destas pessoas mal intencionadas, porque a família tradicional, um homem, uma mulher e seus filhos, são a base de uma sociedade bem organizada. E entenda que eles lutam para destruir isso.
Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Peço que você possa se inscrever no nosso canal, possa curtir, compartilhar, deixe seu comentário aí embaixo. Nós iremos dar continuidade aos nossos vídeos. Muito obrigado